Olá, boa tarde, caro aluno. Essa videoaula será construída para nós corrigirmos exercícios 7 a 11 que foram postados no AVA. Espero que todos prestem atenção. Qualquer dúvida estaremos à disposição também na sala de aula para auxiliá-los. Então vamos lá. Peço licença para informá-los aqui, apresentando nossas questões através dos nossos slides. Então vamos lá. Então esse é o nosso objetivo, né? Corrigir os exercícios do AVA, sábado letivo, dia 15 de abril, das questões 7 a 15, da página 10 e 11 do livro didático, ok? Então vamos lá. Próximo slide, nós temos aqui a questão 7, desculpe, sendo M conjunto com os elementos 0, 3 e 5, classifica as sentenças seguintes em verdadeira, V ou F falsa. Então aqui 5 diz, 5 pertence a quanto M, né? De fato, né? 5 elementos de M, então isso aqui é verdade, tá? Vou colocar um V aqui. 3 está contido em M. Veja, esse símbolo aqui é o símbolo do sinal de inclusão. A gente já viu nas aulas anteriores que esse símbolo só é usado de conjunto para conjunto. Esse aqui não é conjunto, esse aqui é elemento. Esse aqui é conjunto. Então, você não pode dizer que 3 está contido em M, embora 3 é elemento do conjunto M. Então, o sinal correto aqui seria 3 pertence a M, e não 3 está contido. Porque o 3 não é conjunto, tá? Então, isso aqui é falso. Vamos colocar aqui falso, ok? O próximo diz assim: conjunto vazio é um elemento conjunto M. Falso, né? Conjunto M só tem os elementos 0, 3 e 5. Embora saibamos que o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, falso. Vamos colocar aqui falso. Letra D, diz que 0 é elemento quanto M. De fato, né? Estou vendo aqui que o 0 faz parte do quanto M, então essa sentença aqui, ela é verdadeira, tá? Que é verdadeira. Muito bem. O conjunto vazio está contido quanto M. A gente já viu que o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, verdadeiro. 0, né? O elemento 0 é igual ao conjunto vazio. Falso, né? Isso aqui é falso. Por que é falso? Porque esse aqui é um elemento, esse aqui é um conjunto que não possui elemento nenhum. Dizer que 0 é igual ao conjunto vazio é uma afirmação falsa, né? Só lembrando que dois conjuntos são iguais se possuem os mesmos elementos. Aqui o elemento é 0 e aqui esse conjunto não possui elemento. Então você não pode dizer que o 0 é igual ao conjunto vazio, portanto, falso. Letra G. 0 elemento do conjunto vazio. Falso também, né? Acabamos de comentar que o conjunto vazio não possui elemento. Então, isso aqui é falso. E por último, 0, né? O elemento 0 está contido no conjunto Mzão. Falso também, né? Por que é falso? Porque esse símbolo aqui é utilizado só para relacionar conjunto e conjunto, tá? Isso aqui não é conjunto, isso aqui é um elemento. Dizer que 0 está contido em M é falso. Mas, professor, o 0 não faz parte do conjunto M aqui? Faz. Ele é elemento do conjunto M. Ele não é conjunto. Então, você não pode dizer que 0, né? O elemento 0 está contido em M. Você pode dizer que o elemento 0 pertence ao conjunto M. Portanto, aqui é falso, tá bom? Deixa eu escrever aqui, falso. Ok? Vamos para o próximo slide. Próximo slide. Opa! Tivemos um problema aqui, nosso telão ficou diferente. Vamos para o próximo slide, slide 8, né? Ok? Vamos lá. Use um diagrama de Venn para representar os conjuntos A e B, tais que A é o conjunto dos países da América do Sul, B é o conjunto dos países do continente americano. Então, veja, nós temos dois conjuntos, conjunto A, formado pelos países da América do Sul, e conjunto B, formado pelos países do continente americano. Aqui é interessante observar que todo país da América do Sul é também país do continente americano.
Portanto, uma boa representação aqui, usando o diagrama de Venn para essa situação aqui, relacionando aqui os dois conjuntos, é mostrar que o conjunto A, como todo país da América do Sul é também país do continente americano, isso satisfaz a definição de subconjunto. Então, podemos dizer que A é subconjunto de B. A é uma parte de B ou que A está contido em B. Vamos representar isso da seguinte maneira. A, vocês estão vendo aqui, né, nosso conjunto A, né, contido no conjunto B, ok? Letra B. Reproduza o diagrama obtido no item anterior e nele destaque o conjunto dos países do continente americano que não se localizam na América do Sul. Então, quer saber os países do continente americano que não se localizam na América do Sul. Então, uma boa representação para essa situação seria a que está descrita aqui nessa figura que eu acabei de colocar. Então, todo elemento que tiver aqui, ó, onde eu estou pintando, são elementos que fazem parte, né, do continente americano, mas não são países, mas não se localizam na América do Sul, ok? Então, respondemos aqui a questão 8. A questão 9, vamos ao próximo slide, diz assim: se A, B, C e D são conjuntos não vazios, então eles possuem elementos lá dentro deles. Para cada uma das situações seguintes, faça o quê? Um diagrama de Venn que as represente. Então, na letra A aqui, ó, a gente tem que construir um diagrama de Venn para ele que represente essa situação aqui. Qual situação, professor? D, subconjunto de A subconjunto D, subconjunto de A subconjunto C e C, subconjunto de B, tá bom? Então, uma boa representação disso seria o que eu vou mostrar aqui para vocês. Observem. Tem aqui o conjunto D, né, esse em vermelho, está contido no conjunto A, nesse verde. A, por sua vez, né, está contido no conjunto C, que é esse conjunto em lilás aqui. Lilás não, azul. Ok? E C está contido em B, que é esse azul mais claro aqui, tá bom? Então, nós temos D contido em A, e A contido em C e C contido em B. É interessante, existe uma propriedade que diz que se D está contido em A está contido em C e C está contido em B, então automaticamente D, por transitividade, está contido em B. Ou seja, qualquer elemento aqui do conjunto D, né, também é elemento do conjunto B, uma vez que D é uma parte de B. D é subconjunto de B. D está contido em B, ok? Então, isso é interessante a gente observar. No segundo diagrama, nós temos a seguinte situação. Nós temos que D está contido em A está contido em B, C está contido em B e C não está contido em A. Alguém vai falar assim, professor, mas é impossível representar, usando um diagrama de Venn, essa situação aqui. Eu digo para você o contrário, que é possível. Uma representação dessa situação aqui, descrita na letra B, é o que eu vou mostrar agora para vocês. Observe. D, subconjunto de A. Está aqui, ó. D, né, subconjunto de A. Depois, A, subconjunto de B. Então, esse conjunto A aqui é subconjunto de B. E, de fato, A está contido em B. E C tem que estar contido em B. Vejam que aqui o conjunto C, ele está contido em B. Só que tem um detalhe. O C ele não pode ser uma parte de A. C ele não está contido em A. Então, ele não pode estar aqui dentro de A. Então, eu coloquei ele aqui do lado de fora de A. Então, veja, C, ele não está contido em A, C está contido em B, e, ao mesmo tempo, essas situações aqui estão satisfeitas nesse diagrama aqui, ok? Então, creio que todos devem ter entendido essa situação, e ela é muito importante. Vamos avante? Questão 10. Vamos lá. Sendo o conjunto A formado pelos elementos 1 e 2, conjunto B formado pelos elementos 2 e 3, conjunto C formado pelos elementos 1, 3 e 4 e conjunto D formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4, classifique em verdadeiras V ou F
ou falsas F as sentenças abaixo. Então, a letra A diz assim que B é subconjunto de D. Será que isso é verdade? Quando que um conjunto é subconjunto do outro? Quando todo elemento do primeiro também for elemento do segundo. Veja que 2 e 3 são elementos de B, e 2 e 3 também são elementos de D. Portanto, B, todo elemento de B também é elemento de D. Então, isso aqui é verdadeiro, tá? Vou colocar aqui V. Letra B aqui, ó. Vamos lá. Diz que A é subconjunto de B, ou que A é uma parte de B. Será que é mesmo? Se for, então, todo elemento de A também é elemento de B. A gente pode perceber que não é verdade essa sentença, né? Por quê? Porque nem todo elemento de A é elemento de B. O 1, por exemplo, é elemento de A e não é elemento de B. Então, isso aqui é falso, ok? Letra C diz assim, que A não está contido em C. Dizer que A não está contido em C significa dizer que nem todo elemento de A é elemento de C. Será que isso é verdade? Vamos ver. A tem os elementos 1 e 2, C tem os elementos 1, 3 e 4. Nem todo elemento de A é elemento de C. Essa afirmação minha é verdadeira ou é falsa? Verdadeira, né? Veja que A não está contido em C. Porque para que A estivesse contido em C, todo elemento de A também tinha que ser elemento de C. E de fato não é, né? Ó, vejam que 2 é elemento de A e não é elemento de C. Então, essa sentença, né, dizer que A não é uma parte de C, dizer que A não está contido em C, ou dizer que A não é subconjunto de C, é uma afirmação verdadeira. De fato, ele tem razão em dizer que A não está contido em C. Letra D. Diz que D, olha esse símbolo aqui, ó, tá invertido, né? Esse aqui é o símbolo de está contido, esse aqui é o símbolo de contém. Então, aqui estou dizendo que D contém A. Quando que D contém A? Quando A estiver contido em D, tá? Então, sempre você pode fazer esse esqueminha aqui para facilitar o seu entendimento. D contém A quando A for subconjunto de D, né? Quando A estiver contido em D. E A está contido em D? Vamos ver. A está contido em D se todo elemento de A também for elemento de D. Veja, A tem os elementos 1 e 2, D tem os elementos 1 e 2? Tem. Então, de fato, A é subconjunto de D. Então, D contém A. Isso é verdadeiro, tá? Verdadeiro. Tá bom? Letra E. Diz assim, C não contém B. C não contém B. Quando que C contém B? Vamos ver? C está aqui, B está aqui. Será que C contém B? Bom, para que C contenha B, é necessário que B esteja contido em C. Só que B não está contido em C. Observe que nem todo elemento de B é elemento de C. Então, dizer que C não contém B é verdade. Vamos colocar aqui verdadeiro, ok? E a última questão, a letra F, né? Última questão não, a letra F, né? Diz assim que os conjuntos C e D são iguais. Nós sabemos que dois conjuntos são iguais se possuírem os mesmos elementos. Quando C tem os elementos 1, 3 e 4, quando D tem os elementos 1, 2, 3 e 4, então não possui os mesmos elementos, né? Por causa do 2 aqui, né? Se não tivesse 2 aqui, né? Aí seriam iguais. Então aqui é falso, tá bom? Então tá aqui. Então nós temos aqui as alternativas não, né? As sentenças A, C, D e E, verdadeiras, demais falsas. Espero que todos tenham entendido. Vamos para a próxima questão. Questão 11, né? Diz assim, são dados os conjuntos A, formado por todos os elementos X, tal que X é um número ímpar positivo, né? E B é o conjunto formado por todos os elementos Y, tal que Y é um número inteiro e esse número inteiro ele está compreendido entre 0 e 4, incluindo 4. Tá? Determine o conjunto dos elementos Z, tais que Z é elemento de B e que não seja elemento de A. Então, vamos lá. Como que a gente faz isso aí, professor? Primeira coisa, aqui os conjuntos A e B estão representados por uma propriedade característica dos seus elementos. O que nós podemos fazer? Vou escrever aqui solução, tá? Solução.
Pronto, tá aqui. Aqui a primeira coisa, nós vamos representar o conjunto A enumerando seus elementos, tá? Quem é o conjunto A? O conjunto de todos os números ímpares positivos. Então, ímpares positivo, nós conhecemos, né? 1, 3, 5, 7, 9, 11, e assim por diante, né? Vou fechar aqui. O conjunto tem infinitos elementos. Muito bem. Vamos colocar aqui o conjunto B, né? O conjunto B está aqui. É o conjunto formado. Aqui eu queria colocar chaves, né? Deixa eu pegar a borrachinha aqui, que ficou feio, né? Vou pegar meu pincel aqui. Deu uma melhorada. O conjunto B, ele tem números inteiros, ó, só tem números inteiros, e esses números inteiros estão compreendidos entre 0 e 4, incluindo 4, tá? Então, eu vou colocar aqui o 1. Professor, não colocar o 0 não, professor? Não, porque não tem a barrinha aqui embaixo, tá? Por isso eu não coloco o 0, tá bom? Deixa eu pegar meu pincel aqui. Então tá, o 1, 2, né? Vou colocar aqui, o 3 e o 4, né? Veja que o 4 entrou por causa que tem aqui menor ou igual, que inclui o 4, tá bom? Então, o que é para a gente fazer, professor? É para determinar o conjunto dos elementos Z. Esse Z que vocês estão vendo aqui, ó. Tais que Z pertença a B e Z não pertença a A. Em outras palavras, o conjunto que nós vamos ter, que eu vou colocar aqui agora, ele tem que fazer parte do primeiro e não fazer parte do segundo, tá? Então, o 1 não entra na história, o 3 também não, o 5 também não. Não, desculpe, tem que pertencer a B, né, que é esse segundo, e não pertencer ao primeiro, né? Então, 1 não entra, o 2 entra, ó, 2 é elemento de B e não é elemento de A. Vou colocar aqui 2, nossa, ficou feio meu 2, hein? Deixa eu melhorar aqui meu 2, vou dar um pincelzinho amarelo, fica ruim para chegar, né? Tem que usar vermelho mesmo. Então, vou usar 2 aqui. Quem é o outro? 3 não vale, né? Porque tem que pertencer a B e não pertencer a A. O 3 pertence aos dois, então não serve. O 4. 4 serve, pertence a B e não pertence a A. Então, fica só esses dois elementos aqui, tá? Quanto os elementos Z. Então, Z, ele tem esses dois elementos aqui, 2 e 4, tá ok? Então, está respondido a questão 11. Espero que todos tenham entendido. Vamos à questão 12. Dado o conjunto Azão, tem 3 elementos, né? Azinho, Bzinho e Czinho. Em quais dos itens seguintes as sentenças são verdadeiras? Então, vamos lá. Aqui diz que Czinho não é elemento de A. Isso é uma mentira, né? Claro que é. Aqui, ó. Czinho, ele é elemento de A. Isso aqui é falso, tá? Ele está mentindo, dizendo que C não é elemento de A. E, na verdade, C é elemento de A. Tá aqui. Letra B. Diz que o conjunto que possui o elemento C pertence ao conjunto A. Aqui, embora a gente observe que o C é elemento do conjunto A, mas essa notação aqui, pessoal, é notação para conjunto, e essa notação aqui é a notação de conjunto, né? Nome de conjunto com letra maiúscula. Então, ele está relacionando dois conjuntos, né? E ele está dizendo que o conjunto que tem o elemento C é o elemento conjunto A. Isso é mentira, né? Por quê? Porque o conjunto Azão, ele só tem 3 elementos, que é o A, né? O Azinho, o Bzinho e o Czinho. Ele não tem como elemento aqui um conjunto com o elemento Czinho, né? Então é falso isso aqui, tá? Falso. Eita, falso. Vou colocar aqui. Aqui diz assim, que esse conjunto aqui está contido no conjunto A. Bom, a gente já viu que, para que um conjunto seja subconjunto do outro, todo elemento do primeiro também tem que ser elemento do segundo. Então, esse elemento desse é, esse elemento desse é. Então, aqui é verdadeiro, tá? Esse conjunto aqui, ele é uma parte desse, de fato, né? Vamos ver aqui agora
esse outro conjunto aqui, ele fala que é elemento conjunto A. Mentira também, né? Por quê? Porque dentro do conjunto A aqui, os únicos elementos que nós temos é o Azinho, Bzinho e Czinho. Não existe um elemento que tenha um conjunto A e B. Então, aqui é falso, tá? Falso. Letra E diz que esse conjunto aqui está contido nesse. Bom, isso é verdade, né? Por quê? Porque todo elemento desse também é elemento desse, né? E por último, na letra F, esse conjunto aqui, ele é subconjunto desse, né? De fato, né? Na verdade, se você for olhar, né, A, B e C é o próprio conjunto A. Então, aqui ele está dizendo assim, que A está contido em A. Bom, a gente viu ali atrás, né, em uma das propriedades, que todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Então, essa proposição aqui, ela é verdadeira, tá? Então, respondendo o exercício, né, dado o conjunto A, em quais dos itens seguintes as sentenças são verdadeiras? Então, a resposta, na C, né, C, letra C, e mais? Na letra E e na letra F. C, E e F, ok? Deixa eu melhorar aqui, que ficou feio meu F. Pronto. Nas letras C, E e F, nós temos sentenças verdadeiras. Espero que todos tenham entendido. Vamos avante? Questão 3, vamos lá. Dados os conjuntos x, que tem esses 4 elementos aqui, y, que tem esses 5 elementos aqui que vocês estão enxergando, e z, né, com 3 elementos. Determine todos os subconjuntos de x, cada qual com exatamente 3 elementos. Então, eu vou pegar o conjunto x aqui, que tem 4 elementos, e vou extrair todos os subconjuntos possíveis com exatamente 3 elementos, né? Então, uma possibilidade seria o seguinte, seria, por exemplo, formar um outro subconjunto com os elementos 1, 2, 3, né? Eu poderia escrever assim, ó, 1, 2 e 3. É uma possibilidade, tá? Tem outras possibilidades aí, né? Vou colocar aqui para vocês todas as possibilidades, tá? Então, tá aqui, ó. Então, pode ser 1, 2 e 3, pode ser 1, 2 e 4, pode ser 1, 3 e 4, ou pode ser 2, 3 e 4, ok? Letra B. Dê 3 exemplos de subconjuntos de y, né, de y. Então, vou pegar esse conjunto aqui, tá bom? Cada qual com apenas 4 elementos. Então, uma possibilidade seria montar um subconjunto que tem os elementos 0, 2, 4, 6. Essa é uma possibilidade, tá? Mas tem outras possibilidades. Ele quer quantos exemplos? Ele quer 3 exemplos, né? Então, eu poderia colocar assim, ó. Entre outros exemplos, a gente pode fazer 0, 2, 4, 6, né? Como eu tinha falado, que são esses aqui. 0, 4, 6 e 8 é uma possibilidade. A outra seria 2, 4, 6 e 8. Todos esses subconjuntos formados a partir do conjunto y, eles têm apenas 4 elementos, ok? Espero que todos tenham entendido. Agora vamos à letra C. Determine o conjunto Pzão de Z. O que é isso, professor? A gente já viu, né, nos slides anteriores, nas aulas anteriores. Pzão de Z é o conjunto das partes de Z. E como que eu obtenho o conjunto das partes de Z, professor? Então, eu vou pegar aqui o meu conjunto Z, que vocês estão vendo aqui. Eu vou tentar formar todos os subconjuntos possíveis. Eu vou formar subconjunto com nenhum elemento, que é conjunto vazio, com um elemento, com 2 elementos, e com 3 elementos, né, que é o máximo que a gente tem aqui, né? Lembrando que com 3 elementos é o próprio conjunto Z. Então, isso que eu falei, eu posso escrever ele assim. Então, vamos colocar aqui conjunto das partes de Z, indicado assim, né, por P de Z. Eu vou abrir chaves aqui, eu vou abrir chaves e fechar chaves aqui. Então, dentro dessas chaves, eu vou colocar todos os subconjuntos possíveis a partir do meu conjunto Z aqui, ok? Então, eu vou criar um subconjunto que não possua nenhum elemento, que é o conjunto vazio, tá aqui. Agora, eu vou criar todos os subconjuntos possíveis com um único elemento. Então, tá aqui, ó, esse, beleza? Agora, eu vou formar todos os subconjuntos com 2 elementos. Então, esse e esse, ok? E agora eu vou formar todos os subconjuntos possíveis com 3 elementos, que é esse aqui que vocês estão vendo.
Interessante observar que o conjunto Z ele tem 1, 2, 3 elementos. E o conjunto das partes de Z vai ter, ó, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente já viu ali anteriormente, nas aulas anteriores, que se um conjunto tem 3 elementos, né, como é o caso aqui, né, quando o Z tem 3 elementos, né, então, o número de subconjuntos que a gente pode formar é 2 elevado à terceira, né, 2 elevado à terceira é 8. Então, eu consigo formar 8 subconjuntos, tá bom? Deixa eu ver se consigo escrever aqui bonitinho, 8 subconjuntos. Professor, quem são esses 8 subconjuntos? Esses que eu estou descrevendo aqui, ó. O vazio, todos os subconjuntos com um elemento, todos os subconjuntos com 2 elementos e todos os subconjuntos com 3 elementos, tá ok? Espero que todos tenham entendido, né? O conjunto P de Z, das partes de Z. Vamos lá, próximo, 14. Considere as seguintes sentenças. Sentença 1 diz que o vazio é o conjunto formado por todos os elementos X, tal que X é diferente de si mesmo, né? Essa sentença aqui, ela é verdadeira ou falsa? Verdadeira, né? Um elemento, ele não pode ser diferente de si mesmo, né? Então, não existe... O único conjunto que tem essa característica aqui é o conjunto vazio, né? Não existe um elemento que seja diferente de si mesmo. Então, essa sentença aqui, ela é verdadeira, tá? Aqui na 2 diz que o vazio é subconjunto desse conjunto aqui. A gente já viu, né, uma das propriedades lá atrás, que o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, essa afirmação, essa sentença, ela é verdadeira, tá bom? Outro detalhe. O vazio, ó, o conjunto vazio é elemento desse conjunto aqui. Será que isso é verdade, professor? Sim, é verdade. Olha ele aqui dentro, aqui, né? Aí você vai falar assim para mim, professor, mas vazio é um conjunto, e aqui um outro conjunto. Só que a gente já viu também nas observações que um conjunto ele pode ter elementos e pode ter conjuntos, elementos que sejam conjuntos também, né? Então, isso aqui é uma sentença verdadeira, né? Porque o vazio também é um elemento desse conjunto aqui. E a número 4 diz que o vazio está contido no vazio, né? Essa propriedade aqui, essa sentença aqui é a propriedade que a gente estudou lá atrás, né? A gente viu que todo o conjunto é subconjunto de si mesmo, tá ok? Então, verdadeiro. Quais dessas sentenças são verdadeiras? Resposta, todas, né? Todas são verdadeiras, ok? Espero que todos tenham entendido. Vamos para a última questão aqui, né? Dado o conjunto Uzão, U, que tem os elementos 0, 1, 2 e 3, classifique em verdadeira, V, ou F, falsa, cada uma das seguintes afirmações sobre esse conjunto Uzão aqui, ok? Então, vamos lá. Primeira afirmação. Afirma que vazio é elemento de U. Eu estou vendo aqui que os elementos de U são esses aqui, eu não estou vendo vazio aqui, não. O conjunto vazio não é elemento desse conjunto U, tá? Embora o conjunto vazio esteja contido nele, tá? Mas aqui, isso aqui é uma sentença, né? Uma afirmação falsa. O vazio não é elemento desse conjunto, tá? Para ser verdadeiro, professor, para ser verdadeiro teria que ser escrito assim, vazio está contido no conjunto U, tá ok? Por último não, a segunda afirmação diz que o 3 é elemento de U. Bom, isso é verdade, né? E U contém o conjunto que tem o elemento 3. De fato, né? U contém um conjunto que tem o elemento 3. Está correto, né? Está correto. Então, aqui essa alternativa aqui é verdadeira, tá, gente? Dizer que 3 é elemento de U e que U contém um conjunto com o elemento 3 é uma afirmação verdadeira, tá? Se você não entendeu bem, você pode pensar aqui nessa parte aqui, ó, você pode pensar assim, né? Que esse conjunto aqui, ó, ele está contido no conjunto U. É verdade, professor? É verdade. Ó. Esse conjunto aqui, todo elemento desse conjunto também é elemento desse. Tá? Se eu digo que esse conjunto está contido em U, eu posso dizer o inverso. Pode dizer que o U, que é o que está escrito aqui, ó, contém esse conjunto. Tá? É verdade.
Então, isso aqui é verdade. Dizer que 3 elementos de U é verdade. Essas duas coisas são verdadeiras. Portanto, essa afirmação contendo essas duas proposições são verdadeiras. Ok? Vamos ver a terceira afirmação. Diz que existem 4 subconjuntos de U que são unitários. Bom, vamos ver quais são os subconjuntos de U que são unitários. Então, eu posso formar, por exemplo, subconjuntos. Posso formar um subconjunto com 0, né? Posso formar um subconjunto com 1. Posso formar um subconjunto com 2. Eu posso formar um subconjunto com 3, tá bom? Então, quantos subconjuntos eu montei? 1, 2, 3, 4. E todos esses subconjuntos têm apenas um elemento. Então, eles são unitários, né? A gente já viu que um conjunto é dito unitário quando possui apenas um único elemento. Então, a proposição 3 ela é verdadeira, tá? Vou colocar aqui verdadeira. Agora, 4. O conjunto P de U, o que é isso, professor? O conjunto das partes de U tem 8 elementos. Bom, para saber quantos elementos tem o conjunto das partes de um conjunto, o professor Carlos já ensinou no slide anterior. Basta contar quantos elementos tem o conjunto U, e nós já vimos que tem 1, 2, 3, 4 elementos. Então, o total de subconjuntos, né, que vai ser o conjunto das partes de U, vai ser 2 a 4. Né? 2 a 4. De 2 a 4, a gente já viu que é 16, tá? Então, se o conjunto U tem 4 elementos, o conjunto das partes de U vai ter 16 subconjuntos, ou melhor, 16 elementos, tá bom? Então, essa afirmação aqui dele é uma afirmação falsa. Então, respondendo aqui a questão 15, né? Fica assim, dado o conjunto U, classificando aqui essas alternativas, então nós temos apenas verdadeira na 2 e na 3, né? As demais todas são falsas. Bom, pessoal, é só o que nós tínhamos para hoje. Obrigado. Qualquer dúvida, anotem e levem para o horário de atendimento ao aluno para que seja tirada a dúvida em sala de aula, tá ok? Um abraço, bom final de semana e até a semana que vem.